Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, se você puder agora, toda a atenção do mundo para a gente compartilhar da palavra. A Bíblia diz o seguinte: Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Fecha o olho aí, vamos orar, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, por esse ministério maravilhoso que o Senhor nos deu, que é o Nazatim, Pai. Te agradecemos porque aqui temos um ambiente onde sabemos que tudo que fazemos, Senhor, é para buscar o Senhor, para ter um relacionamento contigo, Senhor. E por isso eu já deixo aqui registrado ao Senhor que nós te amamos, Jesus, e não queremos nada além do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, nesse momento eu entrego a Ti esse tempo de palavra, que a Tua voz seja ouvida, que se cale a minha voz, para que nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. Bom, esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 12, conta a história de um homem chamado Abrão. E eu já vou deixar claro aqui para vocês, de que em alguns momentos eu vou usar o nome Abraão, porque o nome de Abrão, assim como a sua mulher chamada Sarai, foram mudados por Deus um pouquinho para frente. Então, esse personagem, que é o personagem chamado Abraão, aqui é o começo de uma jornada, de uma história incrível desse cara que é tão importante na história de toda a Bíblia. Tanto que quando a gente olha lá no final da Bíblia, lá no livro de Hebreus, por exemplo, Paulo cita esse cara como um exemplo de fé, como um exemplo de um cara que foi diferenciado dos demais. E aí, para você entender como é que chegou na história desse cara, vamos lembrar, o mundo estava meio um caos, estava acontecendo umas paradas não muito legal. Deus mandou o dilúvio, salvou apenas uma família, a família de Noé. E depois de Noé, depois do dilúvio, começou a humanidade a se desenvolver novamente, e começou a acontecer muitas coisas. Aí tem um episódio famoso de um lugar chamado Torre de Babel, que aí o povo tentou construir uma torre alta que chegasse no céu, tipo os prédios de Dubai. E aí, quem já foi para Dubai, levanta a mão. Dubai, que isso, hein? Aí Deus pegou, dividiu o povo, porque eles foram divididos em línguas diferentes. E aí logo quando termina essa história, começa uma genealogia, começa a contar a história. Mas começa a citar o nome de vários caras até chegar na história desse ser humano aqui, chamado Abrão, que também é conhecido como Abraão. E aí, gente, olha só, um pouquinho antes desse texto do capítulo 12, no capítulo 11, conta que esse cara chamado Abrão casou-se com uma mulher chamada Sarai, que virou Sara. Então ele se casa com essa mulher, só que tinha um grande problema aqui, que quando ele se casa com essa mulher, ele descobre que ela era estéril. Ou seja, Sara não podia ter filhos. E ter filhos é um privilégio de Deus para todos nós. Mas naquela época era algo ainda mais importante. Era algo que era crucial para a história de uma pessoa, para a história de uma família, para a continuidade daquilo que Deus estava fazendo na humanidade, e principalmente na vida de uma família, na vida de um homem, que no caso aqui é Abrão. E aí ele se casa com Sara, que não podia ter filhos. E aí, certo dia, o pai de Abraão, chamado Terá, ele pega então Abraão, Sara, sua esposa,
pega o sobrinho de Abraão, ou seja, o neto de Terá, e eles pegam e eles saem da cidade, da onde eles moravam, que é uma cidade chamada Ur. Difícil o nome, né? Ur, se fosse no Rio de Janeiro seria Ur. Eu sou fluente em vários idiomas, por isso que eu amo, entendeu? E aí eles saem dessa cidade, e aí eles decidem partir para um lugar que fosse melhor, para um lugar onde o fato deles não terem filhos não seria um grande problema, como seria em Ur. E aí então eles partem no lugar, até que eles chegam num lugar chamado Harã, uma cidade chamada Harã. E quando eles chegam nesse lugar, eles param ali, porque ali era um grande centro comercial, mas o papai de Abraão, chamado Terá, falece nessa cidade. E então Abraão fica ali situado e tudo mais. Então, resumindo, o que eu quero que você entenda é que o pai de Abraão e sua esposa, o seu sobrinho, saíram de Ur e estavam em movimento quando pararam em Harã, a cidade chamada Harã. E aí nós chegamos nesse texto do capítulo 12 que nós lemos, que é nada mais, nada menos do que Deus falando com Abraão. Deus vira para Abraão e ele faz uma promessa em cima do futuro de Abraão. Deus fala com Abraão com relação ao seu futuro, com relação aos planos que Deus tinha para aquela vida, para aquela família, para a história, não só de Abrão, não só de Sara, mas também de toda a história de um povo. Deus fala com Abrão e ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Imagina Deus virar para você e falar assim: mano, eu vou fazer você seu pai de uma nação inteira, velho. É tipo, você vai ter, sabe aquela música? Como é que é aquela música que minha bênção se derrame até... Aí, sabe quando começa a falar? E os filhos dos teus filhos, e os filhos dos outros filhos vão ter filhos dos outros filhos, e os filhos dos teus filhos vão ter filhos com outros filhos. É tipo isso. Quem já ouviu essa música? Eu vou fazer essa versão, eu vou gravar, vai ficar bom. Não vem falar que não. Marina tá hater minha hoje. Fala a verdade, quem gostou da minha cantoria aqui? Obrigado, gente, vocês são sinceros de verdade. Agora quer ver? Quem não gostou? Tá tudo falsidade, olha lá. Tudo bem, vai, deixa pra lá. E aí, gente, então Deus fala com Abraão com relação ao futuro dele, com relação a planos que Deus tinha, com relação a planos que Abraão mesmo tinha. Então, por isso que eu quero que a gente reflita hoje aqui, com relação a futuros e planos, com relação a planos que Deus tem a nosso respeito, com relação ao nosso futuro e os planos que nós temos para a nossa própria vida. Porque a verdade, gente, é que muitos de nós temos muitos planos, muitos de nós temos muitos sonhos, daquilo que nós queremos viver, daquilo que nós queremos realizar, daquilo que nós queremos viver na nossa vida, ou ser na nossa vida profissionalmente, como família, como cristãos, sonhos de ministério, planos de carreira, planos de um monte de coisa, de construir família e etc. E a verdade é que todos nós temos muito disso, e além disso, é importante que você saiba de que Deus garante pela sua palavra, de que há uma promessa em cima de nós, em cima dos planos. Por exemplo, em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a esperança e um futuro. Ou seja, há uma promessa de Deus, de que Ele próprio Deus tem planos para mim e para a sua vida, planos para o nosso futuro, planos daquilo que Ele quer que nós sejamos daqui para frente, assim como Ele tinha para Abraão. E aí, gente, isso é uma promessa
de Deus para nós. Só que é importante só fazer uma observação aqui, que é muito importante, que é: Deus coloca em nosso coração planos e sonhos. Agora, é claro que para que isso seja uma realidade na sua vida, você precisa estar alinhado num relacionamento com Deus. Porque Deus não vai colocar os planos e os sonhos que Ele tem a nosso respeito, se eu não me esforço para viver com Ele todos os dias. Você concorda comigo? Imagina uma pessoa que é completamente desconhecida para mim. Quando ela chegar aqui, eu não posso, como pastor do Nazatim, chegar para ela e falar: que bom que você chegou, prazer te conhecer hoje, tudo mais. Amanhã você é o novo líder do ID. Nós não podemos fazer isso, porque eu não o conheço. Mas à medida em que um relacionamento é gerado, à medida em que a unidade começa a acontecer, à medida em que há intimidade, para mim é muito mais fácil, sabendo quem a pessoa é, sabendo as qualidades e os defeitos, eu chegar para a pessoa e dizer: agora eu confio em você para compartilhar um plano que eu tenho para o nosso ministério, que é o ID, por exemplo. Então é claro que para que Deus coloque os planos que Ele tem a nosso respeito na nossa vida, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Deus precisa te conhecer, Deus precisa saber quais são os teus esforços, Deus precisa saber quem você é, e você precisa saber quem Deus é também. Mas aí, gente, o que eu quero que você entenda é de que, a partir disso, Deus vai sempre colocar planos e sonhos no nosso coração. Se você, presta atenção nisso, se você vive um relacionamento com Deus, se você vive um relacionamento de intimidade com Deus, talvez os planos e os sonhos que você tem tido dentro do seu coração são um reflexo daquilo que Deus tem para você. Muita gente chega com dúvidas para mim: pastor, eu não sei. Quem já conversou comigo sobre isso sabe o que eu estou falando. Pastor, eu não sei se eu devo fazer a faculdade tal, eu queria fazer isso, mas eu não tenho certeza se é isso que Deus quer para a minha vida. A minha primeira pergunta é: como é que está a sua vida com Deus? Não, pastor, estou buscando, estou bem com o Senhor. Então talvez esse sonho de fazer uma faculdade X seja já aquilo que Deus está plantando no teu coração. Deus já está colocando em nós sempre os planos que Ele tem a nosso respeito. Ou seja, os planos do nosso futuro. Como eu disse aqui, por exemplo, aquilo que você vai ser como profissional. Eu estava conversando agora há pouco com a Ágata sobre isso. E eu citei o exemplo de quando eu fiz a minha faculdade de cinema. Para ser muito sincero com vocês, vocês acham que eu imaginava de que indo fazer uma faculdade de cinema, me formando um cineasta, isso me tornaria alguém apto para estar aqui em cima hoje como pastor pregando para vocês? A verdade é que não. Mas algo no meu coração dizia para mim que eu deveria fazer essa faculdade. E eu fui, estudei, me dediquei, fiz a faculdade. E aí Deus em algum momento mudou os planos da minha vida, me trouxe para o ministério pastoral. Mas muito do que eu faço hoje no meu ministério pastoral tem a ver com coisas que eu aprendi na minha faculdade de cinema. O que cinema tem a ver com a vida de pastor? Aparentemente nada, mas Deus sabia de alguma coisa. Deus sabia daquilo que Ele ia precisar fazer. Por exemplo, nós fizemos, e eu trabalhei bastante no MasterChef. O MasterChef é o resultado de aquilo que eu estudei para fazer. Mas o que isso tem a ver com o ministério? Tem tudo a ver. Porque Deus usa aquilo que eu fui capacitado para fazer dentro do meu ministério. Então, só para ficar claro, o que eu quero que você entenda é que Deus coloca no nosso coração planos. Deus coloca no nosso coração sonhos. Deus nos dá desejos a partir daquilo que Ele tem preparado para nós. Então, todos nós temos planos. Agora, é aí que começa o problema. Na verdade, não é aí que começa o problema. O problema começa quando você tem que tomar uma decisão em cima desses planos. Quando você tem que decidir agir em cima daquilo que você tem planejado, em cima daquilo que você acha que tem que fazer. E é aí que começam alguns problemas, como medo, como insegurança, como dúvida e outros problemas. Estou errado? Faz sentido? Quem pegou?
a referência. Essa pegou. Quem falou é isso aí, Marininha pegou a referência. O que eu quero dizer é que é aí que começa o problema, porque quando vem as dúvidas, os medos, quando vem a insegurança, muitos de nós acabamos sendo paralisados diante daquilo que nós planejamos, diante daquilo que Deus colocou no meu coração, diante daquilo que Deus colocou como sonho, como projeto para a minha vida. E aí a gente fica paralisado. Mas a verdade é, uma dúvida que é muito importante eu vou perguntar para vocês, sinceramente, quantos de vocês acham que nós vamos ter certeza sempre de tudo que nós fazemos? Alguém? A verdade, gente, a realidade das coisas é que nós nunca vamos ter certeza de tudo aquilo que nós vamos fazer. Você quer ver um exemplo mesmo? É o próprio vestibular. Você chega no 3º ano lá com seus 17 para 18 anos e você tem que decidir aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida. Como é que você vai ter certeza se é aquilo mesmo? Então, o que eu quero que você entenda é que nós vamos sempre ter questionamentos, nós vamos sempre ter dúvidas, nós vamos sempre ter medo diante de algumas decisões que nós tomamos com relação aos nossos planos, mas nós não podemos deixar que isso nos paralise, porque Deus mesmo nunca vai nos dar todas as certezas que nós precisamos, porque é importante nós termos fé e confiança em Deus. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Imagina se Deus chegasse para você e falasse assim: eu quero que você faça tal coisa. Você pode ter certeza que vai tudo dar certo, aí fica muito fácil a vida. Você não precisa de nada. Agora, quando Deus não te dá certeza e você tem que agir, significa que você tem duas opções: ou confiar que Deus está te guiando, que Deus está com você, ou simplesmente ficar paralisado. Então, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos confiar em Deus. E nesse contexto tudo que eu estou falando, de planos, de confiar em Deus, de respostas, de ação, eu quero trazer de volta aqui para a história do homem que nós falamos, que é Abraão. O que isso tudo tem a ver? É que Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um homem que buscava com a sua família aquilo que era melhor para eles. Abraão e Terá, o seu pai, saem de um lugar porque eles sabem que seria o melhor para eles. E então, Deus vem. A partir disso, Deus vem e fala com Abraão. Deus fala assim, olha que loucura isso, gente. Deus fala: farei de você um grande povo. Para alguém que não podia ter filhos, para alguém que tinha a esposa estéril. Deus fala: te abençoarei e você será uma bênção. Para alguém que teria que largar tudo. Deus fala: tornarei famoso o seu nome. Para alguém que simplesmente não fazia parte de nenhum povo. Então, olha isso, Deus vem e Ele fala algumas coisas que eram praticamente impossíveis para Abraão. Mas, para isso tudo acontecer, Ele diz: sai da sua terra, dos meios dos teus parentes, da casa do seu pai, e vai por esse caminho. Qual o caminho? Vai e eu te mostrarei. Ah, Deus, mas aonde eu vou chegar? Imagina Abraão se questionando. Deus vira para você e fala assim, é Miguel, né? Ô Miguel, você sai daqui e vai andando aqui. Ah, mas onde que você vai estar me levando? Vai que eu vou te mostrar no caminho. Imagina isso, que loucura. Mas Deus fala isso, e aí, olha que processo complicado de confiança, processo difícil. Quantos de nós aqui teríamos a coragem de sair andando diante de uma palavra como essa? Mas a questão que eu quero que você entenda é que Abraão fez algo confiando naquilo que Deus estava falando, porque Deus deu essa ordem para Abraão e ele vai, tá bom, se é o Senhor que está mandando, eu vou, porque Abraão confiava em Deus. E então, dentro disso, eu vou destacar 3 pontos aqui para nós. 3 pontos.
de coisas que são importantes e da maneira como Deus trabalha em cima dos planos que Ele tem colocado no nosso coração, em cima de planos e da maneira como Ele fala conosco, porque a verdade é que nós precisamos ter algumas ações que vão mover a mão de Deus sobre a nossa vida. Olha só, a primeira coisa é que Deus faz coisas com quem se move. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, diz assim: Deus faz coisas com quem se move. Olha só, dentro desse contexto há duas coisas importantes. É o que eu disse, uma no capítulo anterior, a gente vê que Terá e Abraão, o pai de Abraão e Abraão com a sua esposa e seu sobrinho, eles saem do lugar e vão para um lugar onde as coisas poderiam ser melhor. Sabe por quê? Porque é importante nós nos movermos. Já havia uma história sendo desenhada em cima da vida de Abraão. Não é à toa que a genealogia vem caminhando e para em Abraão. Então Deus já estava planejando algo ali, mas quando eles precisam se mover para fazer alguma coisa, eles pegam e saem. Mas Deus havia falado claramente com Abraão? Não, mas eles pegam e saem. E isso mostra para nós que é importante nós nos movimentarmos. Guarda isso que eu estou te dizendo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fica esperando as coisas da vida acontecer. Tem gente que fica esperando a vida inteira Deus virar para você e falar assim: eu quero que você seja... Eu vou fazer a voz de Deus, perdão. Eu quero que você seja um médico. Aí o cara fala: uau, médico? Agora a questão é que Deus não vai dar tudo para nós de mão beijada. Até porque nós precisamos ter um relacionamento com Deus para entender quais são os planos dele sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender aquilo que Deus está colocando em nós e começarmos a nos mover. Tem gente que é preguiçoso para tudo. Fala sério. Tem gente que é preguiçoso, tem gente que não faz nada. Tem menino que está achando que a vida é só jogar videogame. Deixa eu falar uma coisa para você, até os gamers hoje são famosos, estão ganhando dinheiro com isso. Os bichos acordam cedo e dormem tarde, porque tem que estudar, tem que trabalhar para virar bom, para ficar bom. Então o que eu quero dizer é que se tem uma coisa que Deus mostra para nós na Bíblia, é que Ele nunca vai chamar, Ele nunca vai dar um plano, nunca vai dizer algo para alguém que fica estagnado, para alguém que vive preguiçoso, para alguém que não está em movimento. E a segunda coisa, a partir disso, ainda dentro desse ponto, é que Deus decide falar com Abraão e dá uma ordem ainda mais difícil para ele. Olha isso, quando Abraão decide se movimentar, Deus fala: esse cara está em movimento, esse cara confia em mim, deixa eu dar uma ordem para ele ainda mais difícil. Aí ele fala: agora você larga tudo que você está aqui e vai para o caminho que eu vou te mostrar. Olha qual é o caminho. Vai, filho. Já que você teve coragem de se mover em confiança, agora você vai se mover pelo menos na direção certa. O seu primeiro passo você deu, agora eu vou te dar a direção. Entende que o primeiro passo quem dá é Abraão, a direção quem dá é Deus. Ele fala: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do conforto da casa do seu pai, que o seu pai construiu, que você herdou. Ou seja, sai da sua zona de conforto. Gente, presta atenção. Sair da zona de conforto, confiando em Deus, é difícil, gente. Sabe por que é difícil? Porque exige esforço. Exige muito esforço. Mas é a melhor escolha que nós podemos fazer. Só que a gente vê um monte de gente hoje querendo ver as coisas sendo realizadas na vida, mas não dedica esforço para nada, não dedica tempo para nada. Então, tem gente que quer ter tudo, mas não quer fazer nada. Tem gente que quer ganhar o mundo sem colocar um mínimo de esforço naquilo. E aí, gente, a gente fica até enganado às vezes de falar: não, as coisas não estão acontecendo na minha vida porque está tudo no tempo de Deus. E é claro que Deus tem o tempo dele,
Mas se você está parado, Deus não vai nem fazer nada, porque você está parado. É importante nós nos movimentarmos, é importante nós nos esforçarmos. Eu volto a dar um exemplo aqui. Hoje eu estou falando bastante de estudo, mas vamos ser sinceros aqui. Tem gente que sonha um monte de coisa. Tem gente que quer ser astronauta, tem gente que quer ser médico, tem gente que quer ser um monte de coisa, mas não se esforça, não estuda, não se dedica a nada, não se aprende, não aprende nada. Tem gente que quer entrar no ministério. Não, meu sonho é estar no louvor, mas não faz um curso de violão. Entende isso? Então, presta atenção. Depois nós não podemos questionar: nossa, por que Deus não faz nada na minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo? É claro, é porque nós precisamos nos esforçar e nos mover. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, para que Deus possa realizar os planos que Ele tem para a nossa vida. Assim como Abraão, Deus está olhando para mim e para você hoje, esperando que muitos de nós confiemos nele e demos alguns passos. Deus está olhando para nós, esperando que a gente dê alguns passos. E aí, gente, a gente começa a se mover. Abraão estava em movimento. Deus decide falar com Abraão, e a ordem de Deus para Abraão é: se movimenta mais. Mas para onde? Fica sussa, na hora eu te falo. Mas se movimenta mais. Então nós não podemos ser gente preguiçosa. Podemos ser gente preguiçosa com Deus. Você está entendendo isso que estou dizendo? Então vira para você mesmo e fala assim: sai para lá, preguiçoso. Os preguiçosos ficam com preguiça de falar lá, tá vendo? É disso que eu estou dizendo, gente. É disso que eu estou falando. Fala forte, fala: sai para lá, preguiçoso. É isso, sai. Não quero vida mais ou menos. Eu quero uma vida plena em Deus. Se precisar começar a me movimentar, eu vou me movimentar. Se eu precisar, se a minha vida, quero que minha vida flua no ministério espiritualmente, eu vou me movimentar espiritualmente. Eu vou ler, eu vou me relacionar com Deus, eu vou buscar. Se eu quero que a minha vida flua profissionalmente, eu vou estudar, eu vou pagar o preço, eu não vou ser preguiçoso, eu vou me esforçar. Se eu quero ver a minha vida melhorando dentro de casa, o que eu preciso fazer para ser melhor dentro de casa? Isso é muito importante. A segunda coisa, fala para a pessoa que está do seu lado, diz assim: Deus opera com quem vive em obediência. Deus opera com quem vive em obediência. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, é importante se mover. É importante se mover. É importante sair da zona de conforto. Mas se isso for acompanhado de desobediência a Deus, não vale nada. Não adianta de nada. E vamos ser sinceros aqui. Cá entre nós. Finge que não está filmando para o YouTube. Cá entre nós. Você sabe qual é o desobedecer gospel hoje? Desobedecer gospel. Quem já ouviu esse termo? Ninguém? É porque eu inventei ele agora mesmo. Por causa disso. Vou patentear. Sabe qual é o desobedecer gospel? É você fazer as coisas que Deus manda do teu jeito. É você fazer as coisas que Deus está falando para você fazer, só que com o teu jeitinho. Você quer ver um exemplo? Olha aqui. Deus disse a Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra, do meio dos teus parentes. Aí no versículo 4 e 5 diz: partiu Abraão. O que ele está fazendo? O que Deus mandou. Olha que lindo. Aí olha só, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Olha isso. Ló foi com ele. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Sabe o que eu quero dizer? Sara era esposa de Abraão. É família, tem que ir junto. Ló era o quê? Sobrinho. Sobrinho é parente, não é família raiz. Família raiz é pai, mãe e filho. Sobrinho é parente. Sobrinho você encontra no Natal. Estou brincando, não é assim também.
Mas olha só, ele diz: levou mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Sabe por quê? Eu imagino Abraão pensando assim: mas tadinho de Ló, né? Menino bom, me ajuda a cuidar dos gado. Que Abraão era tipo o rei do gado. Me ajuda a cuidar dos gado, menino bom. Cresceu aqui, cuida das cabras, tira leite, menino bom. E aí falou: vou levar. Mas a ordem de Deus era: sai, Abraão, sai. Mas era também: da sua terra, do meio dos teus parentes. E gente, cá entre nós ainda aqui, ninguém está filmando. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Sinceramente, quantos de nós, diante das coisas que Deus nos pede, nós damos jeito de fazer o nosso jeitinho? Diante das coisas que Deus nos pede, nós carregamos coisa que era para ter ficado para trás, coisa que era para ter ficado na nossa vida passada. Carregamos coisas que nós já deveríamos ter deixado, tanto coisas materiais aqui eu digo, quanto às vezes até pessoas que nós já deveríamos ter nos afastado. Você quer ver um negócio? Vou dar um exemplo aqui. Agora eu vou pegar com as meninas, que eu falei do videogame, as meninas ficou, né, Marininha? Vou falar das meninas, gente. Presta atenção nisso. Você sabe o que é você carregar algo que era para você ter deixado? Vou dizer, tem menina que se converte, que vem para a igreja, mas não abandona as roupas que usava nos baile funk. Tem uma mãe aí. Gente, presta atenção. Tem menina que está na igreja, vivendo aqui, louvando a Deus. Quer dizer, nem pode levantar a mão, porque senão o cropped sobe. Mas presta atenção. Tem menina que está aqui louvando a Deus, mas não perde a oportunidade de sensualizar na internet. E gente, posso te falar uma coisa? Sensualizar na internet, no rolê, por mais que você ache que é uma valorização de você mesma, do teu corpo, é uma desvalorização, porque só quem não presta vai curtir, os que prestam vai correr de você. Entendeu? Sabe o que é isso? Ser uma mulher de Deus e ser sensual é você estar vivendo algo que Deus quer de você com coisa do passado, com coisa errada. Então, eu vou falar dos meninos também. Tô brincando, não vou falar não. Vou falar assim, não vou não. Vou sim. Tem menino, gente. Não, tem menino, gente, que, sério, tá aqui vivendo a vida com Deus, mas não consegue abandonar a prática que acha que é inofensivo. Não consegue abandonar o parça da escola que te oferece um cigarro. Mas cigarro, aí o pastor foi longe demais. Tá bom. O seu parça da escola que te faz olhar para o corpo de uma menina que está passando com indecência. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Olha só, a ordem de Abraão era: caminha. Ele vai e leva Ló com ele. Deus quer que a gente tenha uma vida com Ele, mas tem coisa que a gente tem que largar, tem coisa que a gente precisa abandonar, porque, gente, sabe o que acontece com Abrão? Presta atenção, se você continuar lendo, você vai ver que eles passam por um monte de lugar, eles passam por um monte de terra, mas, sabe qual é o grande negócio? É que Deus não fala mais com Abrão. Deus, que estava falando pessoalmente com Abraão, não fala mais com ele. Por quê? Porque Deus não vai ficar falando com quem está vivendo em desobediência. Está cheio de gente querendo ouvir Deus falando, querendo ter certeza dos planos. Ai Deus, será que eu devo fazer tal coisa? Mas está vivendo em desobediência, está carregando Ló nas costas, está carregando Ló para os lugares errados. Aí, meu amigo, deixa eu te falar, quando a gente abre concessão na nossa vida para ser desobediente, ou seja, fazer aquilo que Deus está mandando, só que do meu jeito, eu abro um monte de confusão, começa a acontecer confusão na nossa vida. Você quer ver um negócio?
no capítulo seguinte, olha só o que diz: logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e Ló. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e ficarei com as terras que desejar, e nós nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as da esquerda. Gente, imagina essa conversa. Tem como ser de boa? Vai falar: então, Ló, então vamos cada um para o seu lado. A amizade continua a mesma. Você continua sendo meu sobrinho amado, mas se você for para lá, eu vou para lá. Não vou ficar perto de você. Sabe por quê? Porque estava acontecendo um monte de confusão, estava acontecendo um monte de problema. Aí, gente, Ló decide ir para um lugar que era aparentemente muito bom. E sabe para onde ele vai? Sodoma e Gomorra. Eu conto ou vocês contam? Para quem não sabe, depois vai ler lá a história de Sodoma e Gomorra, vocês entenderam o que aconteceu. Ló decide para lá. Aí, olha, gente, olha que coisa maluca. Olha isso. Abraão vai para o outro lado. E olha o que acontece logo em seguida. Logo em seguida diz: depois que Ló partiu, capítulo 3, versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Quando Abraão larga aquilo que ele não deveria ter carregado com ele, Deus volta a falar com Abraão. Não sou eu que estou contando isso para vocês, é a palavra. Deus começa a falar novamente com Abraão. Deus começa a falar. E deixa eu te falar uma coisa, eu já disse isso, repito: muitos de nós estamos pastando na nossa vida com Deus, não estamos ouvindo a voz de Deus, não estamos tendo certeza dos nossos planos, não sabemos se de fato aquilo que eu quero para a minha vida é algo que Deus está colocando no meu coração, porque nós estamos carregando coisas que Deus já te pediu para deixar para trás. Seja um relacionamento, seja uma decisão, seja um jeito seu, Deus já te falou para deixar para trás, e você está carregando. Até Abraão se separar de Ló, ele estava sozinho. Ele estava com Ló, mas estava sozinho, porque ele estava com Ló, mas estava sem Deus. É melhor você andar sozinho com Deus do que andar acompanhado do que Deus te falou para deixar para trás. E a terceira e última coisa, fala para a pessoa que está do seu lado: em nossa incapacidade, Deus revela o seu poder. Sabe por que estou dizendo isso? Porque olha só, Abraão confiou, Abraão agiu, Abraão saiu da zona de conforto, Abraão se esforçou, Abraão se separou de Ló, Abraão ficou em obediência. Aí Deus confirma a aliança dele com Abraão, Deus confirma a promessa que ele tinha feito, Deus confirma os planos que ele tinha feito, Deus promete uma nação para Abraão, mas tinha um problema ainda. Alguém lembra qual era o problema que tinha ainda? Quem se lembra? Quem falar ganha um chocolate. Fala aí o quê? Fala alto, filha. Sara ganhou um chocolate. Sara era estéril. Cara, chegou nesse ponto, Abraão já tinha feito tudo. Deus mandou sair em confiança, Abraão saiu em confiança. Deus falou para fazer o A, Abraão fez o A. Deus falou para fazer o B, Abraão fez o B. No caminho ele carregou Ló com ele, mas percebeu, se separou de Ló, foi para a obediência. Deus volta a falar com Abraão, Deus confirma: não, vou te dar um povo, vou te dar uma nação, vou te dar filho. Mas Sara era estéril, a esposa de Abraão era estéril. Imagino Deus pensando a seguinte coisa: Senhor, seu plano é muito legal, seu plano de me fazer um pai de nações é maravilhoso, amei. Para ser um livro de ficção vai vender pra caramba.
Do mesmo jeito que às vezes a gente pensa: Deus, o seu plano de me fazer um médico é top, mas tem um vestibular da Unicamp no meio do caminho, 2 fases, para não bastar uma, tem 2. Eu falo: Deus, não sei, acho que o Senhor escolheu o homem errado. Sabe por quê? Porque tudo que eu podia fazer eu fiz, mas o que é crucial para dar certo, eu não tenho. E quantas vezes a gente pensa assim na nossa vida também? Fala sério. A gente olha diante das nossas realidades e a gente fala: tudo que eu posso fazer eu estou fazendo, mas naquilo que eu precisava ser bom, eu não sou. E aí olha só o que aconteceu. Um dia, 3 homens que eram anjos do Senhor vão até a tenda de Abrão. E aí ele diz o seguinte: voltarei a visitar você por esta época o ano que vem, e a sua mulher Sara, estéril, terá um filho. Aí sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceria com a gente. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Acontece também. Pô, você fica ouvindo conversa dos amigos do lado. Sara estava ouvindo, aí sabe o que Sara fez? Olha só, Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Aí sabe o que Sara fez? Deu risada. Deu risada. E consigo mesmo, no pensamento dela, ela disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso? Ou seja, além de ser idoso, ela era estéril. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época o ano que vem, e Sara terá um filho. A pergunta que foi feita por Deus para Abraão é a mesma que eu faço para você nessa noite. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer na sua vida? Existe alguma coisa difícil demais para Deus realizar na sua vida? A resposta, gente, é não. Sabe por quê? Porque quando nós nos movemos, quando nós obedecemos, quando nós deixamos as coisas que não deveríamos carregar conosco para trás, Deus revela o sobrenatural dele. De uma mulher estéril nasceu um filho, de um casal idoso nasceu um filho, e de um homem improvável, que era Abraão, nasceu a nação que Deus tinha falado. Então, se você puder, fique em pé nesse momento para nós encerrarmos. Em Salmo no capítulo 37, versículo 5, a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O que eu quero dizer, gente, é que talvez nessa noite, diante dos planos que você tem tido, diante do futuro que você tem imaginado, diante do futuro que Deus tem falado para você que vai fazer na sua vida, talvez você se enxergue hoje como improvável. Talvez nessa noite você precise se lembrar dos planos que Deus colocou no teu coração e disse que vai realizar, porque está paralisado pelo medo, paralisado pela dúvida, paralisado pela incerteza. Talvez para muitos aqui hoje seja necessário dar um passo de confiança, de confiar em Deus e falar: Senhor, ainda que eu não saiba todas as respostas, ainda que eu não saiba onde eu vou chegar, ainda que isso seja difícil para mim, eu vou confiar. Senhor, ainda que eu esteja passando por um momento em que parece que esses planos estão falhando, está dando errado, as derrotas estão chegando, eu vou decidir confiar e continuar. Tem gente talvez aqui hoje que precisa sacudir a poeira e sair da zona de conforto.
precisa se mover diante daquilo que Deus está te chamando a fazer. E para muitos aqui hoje, talvez, está andando com um nó nas costas, precisando deixar coisas que estão carregando para trás, seja relacionamentos, pessoas, companhias erradas, pecados, precisa ser deixado para trás, porque o que for além disso, o Senhor vai fazer. Mas talvez seja necessário se mover, talvez seja necessário relembrar dos sonhos que estão enterrados, e entregar isso diante de Deus nessa noite. Fala: Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus sonhos, aqui está a minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, mas eu estou confiando de que é o Senhor quem está guiando a minha vida, e eu te dou tudo nessa noite. Eu sei que essa é uma palavra mais de ensino, de coisas que são importantes para nós termos como ações, para que Deus venha e faça aquilo que Ele precisa fazer e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas diante de tudo isso, talvez você precise hoje trazer de volta alguns sonhos que estão mortos e entregar aos pés do Senhor hoje. Talvez tenha alguns que precisam abandonar o passado e começar a obedecer a partir de hoje. Se você puder agora, feche os seus olhos onde você estiver. Mas se o Senhor falou com você, e se você talvez é um destes que tem os planos que estão morrendo, se você é esse que não sabe o que vai fazer, para onde ir, e está precisando hoje entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, sai do seu lugar e se coloca diante do altar do Senhor. Abre o teu coração para o Senhor e fala: Deus, eu não sei onde eu estou, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu preciso me mover hoje, é isso que eu vou fazer. Se eu preciso obedecer, é isso que eu vou fazer. Eu não sei o que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor espera, eu não sei, mas eu sei que em Ti, Senhor, eu posso confiar, porque se a Tua palavra me diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará, significa que o teu caminho, estando na mão do Senhor, vai acontecer do jeito que você menos espera. Talvez você tenha ficado acomodado em lugares que você não precisava estar. Talvez você tenha ficado acomodado em coisas que estão trazendo peso para a sua vida, relacionamentos que estão trazendo peso para a sua vida, pessoas, hábitos. E Deus está te chamando hoje, falando: meu filho, eu quero voltar a falar com você, então me entrega aqui hoje. É no altar que a gente resolve isso, é na minha presença. Eu quero falar contigo hoje. Eu quero te dar a convicção no teu coração de que os planos que você tem não são os planos do teu coração, mas são os planos que eu tenho a teu respeito, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. E esse texto, que essa promessa tão bonita ainda continua dizendo: então me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você que está aqui ajoelhado hoje, eu posso orar por você, mas a resposta da tua oração, a resposta dessa noite está na tua busca nessa noite. Então, enquanto nós vamos cantar aqui, comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a entregar os teus planos agora diante de Deus. Comece a entregar as tuas dúvidas. Comece a entregar aquilo que você tem vivido. Se é coisas do passado que você está carregando, comece a entregar agora diante do Senhor. Comece a deixar lá para trás e comece a caminhar para o lado oposto agora. Se é ouvir a voz de Deus, comece a pedir para que a voz de Deus confirme no teu coração aquilo que Ele vai fazer. E enquanto nós cantamos, é o teu momento com o Senhor, é o teu momento com Deus, em nome de Jesus.